Cumprimento a todos, do menor ao maior, do mais novo ao mais alcançado em dias, na gloriosa e bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos sejam ricamente abençoados pela vossa preciosa atenção. O pregador, ele tem um dever, ou mais deveres, mas colocando tudo na simplicidade, eu digo assim, um dever, pelo fato de ele dever meditar, orar e procurar usar palavras compreensíveis a todas as classes sociais, ao do indulto até o mais graduado na ciência. Mas mesmo ele fazendo isto, que é o seu dever, sua obrigação, exercer aquilo que Deus deu para ele, um dom, ele não pode fazer com que as pessoas creiam. Ele não tem esta capacidade de convencer o homem do pecado, porque isso não é papel dele. Esse aí é papel do Espírito Santo. Nós temos falado sobre isso, que Jesus falou isso no Evangelho de João, capítulo 16. Que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o homem, o mundo do pecado. Então, essas coisas devem ser de vez em quando lembradas para que o pregador não se convença de que é ele. Não, não é ele. Ele é apenas um vaso e deve ser fiel às Escrituras e não deixar que a vaidade do dom da eloquência emocione as pessoas a tal ponto de que elas venham idolatrá-lo. Porque isso tem acontecido, aconteceu, tem acontecido e sempre vai acontecer. O mensageiro ficar maior do que a mensagem. Estão vendo? O mensageiro se torna maior do que a mensagem, quer dizer, o pregador se torna maior que a pregação. E isto é que leva as pessoas a se tornarem idólatras. Porque as pessoas gostam de emoção. As pessoas gostam de se arrepiar. Os homens gostam de arrepiar. Nossa, senti uma coisa, se cheguei a arrepiar. A pessoa se arrepia de medo também, né? A mentira também emociona. Então você não pode firmar-se numa emoção. O pregador se empolga, se emociona e aquilo emite certas ondas e contagia as pessoas. Então aquele pregador se torna eles falam no mundo o cara, né? O cara, esse é o cara. Vai ouvir esse camarada, vai ouvir isso, vai ouvir. O diabo é astuto, sagaz. E ele engana, procura achar um meio de enganar as pessoas em tudo, até na leitura da Bíblia. Levar a pessoa a ignorar o autor da Bíblia real.
e idolatrar aquele que fala da Bíblia. E isto mesmo é uma abertura do nosso trabalho de hoje, que veio ao coração dizer-vos isto. Agora, o que nós queremos falar poucos minutos, como vocês mesmos sabem, são curtas as nossas palavras. A consciência e a lei. No primeiro livro de Samuel, capítulo 24, no verso 5, nós encontramos algo muito maravilhoso. Quando Saul estava perseguindo a Davi, e Davi poupa a vida de Saul. E eles encontraram-se, souberam onde Davi estava. Mas eles cansaram de procurar a Davi, porque chegou a hora de descansar. E então Saul, com seus homens, chegaram a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Ora, veja bem, quem fez com que Davi estivesse ali, no interior daquela caverna mais profundo, descansando, e Saul entrou para aliviar o seu ventre. É uma linguagem bíblica sobre o que se usa hoje, defecar, aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então, ao verso 4 aqui, então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, far-lhe-ás o que bem te parecer. O homem estava sendo perseguido. O seu inimigo mortal estava ali agora, inerte. E os homens de Davi, soldados, aqueles homens que conforme diz a Bíblia, eram homens amargurados de espíritos, desprezados da sociedade, pessoas de que ninguém queria nada com eles, eram marginalizados, portanto homens irados, revoltados, entristecido com a raça humana. E eles deram um conselho para Davi que seria o mais óbvio: esse homem está te procurando como se fosse uma pulga para te matar. E agora, quem que está aí entregue nas tuas mãos? Aquele mesmo. Agora está entregue nas suas mãos. E quem entregou foi o Senhor. Você pode dizer que não foi o Senhor? Não, foi o Senhor. Para que Deus fez isso? Uma prova para Davi, uma prova terrível, hein? Uma prova difícil que Davi estava passando ali. Estava diante de Davi a solução. O Senhor te entregou nas mãos. Acontece que Davi se levantou e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Olha, ele podia ter cortado o pescoço, mas cortou a orla do manto. E ao fazer isto, verso 5, sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Oh, que coisa!
Que consciência pura, que consciência segundo o coração de Deus. Quantas pessoas, às vezes, que já te fez mal, já te perseguiu, se pudesse teria te destruído, se encontra às vezes tão inerte diante de você, tão necessitada diante da tua ajuda, da tua proteção, do teu conforto, do teu auxílio. Pessoas que te massacraram, te humilharam, te escravizaram, falaram mal de você, te destruíram, às vezes, outro sentido não da morte, mas psicologicamente. E agora se encontra, como diz, o mundo dá muitas voltas. Muitas voltas. E que você fará com isto? Esta é a oportunidade de quê? De matar, de destruir, se tornar semelhante ao destruidor? Não, esta é a oportunidade de você mostrar que o teu coração é segundo Deus. Ah, mas ele não merece nada, é isso, ela não merece nada, essa mulher não merece nada a não ser a morte. Quem vai? O que é que o Senhor diz sobre isto? Mata ou não mata, Jesus? Não. Jesus não disse mata e nem não mata. Jesus levou eles a conscientizarem de que eles eram tão ruins tanto quanto ela estava vivendo. E pior, muito pior do que elas, do que aquela mulher. Ela estava vivendo uma vida miserável por uma condição miserável, pelo que a vida lhe ofereceu. Estava fazendo algo errado? Estava. Mas que prejuízo estava dando ela a eles? Mas eles, inflamados pela lei, só viam um caminho, a morte para ela. Aqueles homens inflamados pela sua condição não perdoariam Saul de jeito nenhum, mas Davi mesmo perseguido, a sua consciência. Então Jesus disse, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reflita. O único que podia fazer aquilo é o que destruiu todo o intento deles de matar. Esse é você, na sua casa, no seu trabalho. Olha, meus irmãos, Davi chorou. Agora, a consciência é o poder alojado dentro de nossa mente para formular juízos morais sobre nós mesmos. Sobre quem? Nós mesmos. Aprovando ou desaprovando nossas ações, pensamentos e planos, e dizendo-nos se aquilo que fizemos é tido por errado, que merecemos sofrer por isso. A consciência tem em si dois elementos, a percepção de certas coisas como certas ou erradas e a capacidade de aplicar lei e regras em situações específicas. A consciência insiste em julgar-nos pelos mais altos padrões que conhecemos. Por isso a chamamos de a voz de Deus na alma, e em certo sentido ela o é. Paulo diz que Deus gravou um certo conhecimento de sua lei em cada coração humano. Vejamos Romanos capítulo 2, 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações,
testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Tão preciosos irmãos, a sua consciência deve ser pura de acordo com a palavra. Guardado por isso. E a experiência confirma isto. Mas a consciência pode ser enganada ou condicionada a considerar o mal como bem ou tornar-se cauterizada ou entorpecida por meio dos pecados repetidos. Então diz Paulo a Timóteo, capítulo 4, ele diz desta forma: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. A consciência pode ser cauterizada e provocar males à própria pessoa. Os julgamentos da consciência podem ser considerados a voz de Deus somente quando refletem a própria verdade de Deus e a sua lei segundo as Escrituras. A consciência deve ser educada para julgar segundo as Escrituras. Deus vos abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenham a sua consciência segundo a palavra de Deus, segundo a verdade, e não segundo os seus próprios instintos. E Deus te ajudará a prosseguir na jornada, tendo esta consciência, em nome de Jesus Cristo. Amém.